Olá, olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, Bispo Valmir. E desde já quero falar para vocês que, se porventura você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, ok? E antes de eu começar o conteúdo aqui, todos os vídeos você tem observado que eu tenho colocado a chave do meu Pix em cada vídeo. Para que isso, Bispo? Na verdade, gente, se você, na medida do possível, se você quiser me ajudar com alguma oferta, com algum valor, fica à vontade, tá bom? Na verdade, isso é para mim investir mais no meu canal. Investir em iluminação, eu quero investir nesse canal aqui, para ser bênção para você, tá bom? E vamos continuar o conteúdo aqui falando de Papa, falando do papado. Eu queria falar de outro assunto, ou falar de outras séries. Se você me acompanha há muito tempo aqui no canal, observe que eu gosto de falar por séries. Ultimamente eu falei sobre o judaísmo, os tipos de judaísmo. E se você voltar mais aos vídeos mais antigos, você vai observar que eu falo de santidade, eu falo de história da igreja, eu falo de teologia, soteriologia, como futuramente eu quero abordar a questão falando sobre a cristologia. Eu já estou preparando vídeos aí fenomenais, muito massa mesmo, sobre a cristologia, a divindade e a humanidade de Cristo. Aguarde, eu estou preparando. Mas eu vou continuar nesse tema. Hoje eu faço desfecho dessa série sobre o Papa, sobre o papado. Meus irmãos, eu estava observando nos comentários, e principalmente no último vídeo que eu postei sobre se o Papa exerce a influência no nosso meio, no meio protestante, no meio do protestantismo, e eu vi que os queridos católicos, eles ficaram como um siri dentro de uma lata. Rapaz, eles ficaram muito irados, ficaram muito assim, com os nervos à flor da pele. E a gente está vendo pelos comentários. Esse vídeo está atingindo muitos comentários. E é bom, gente. É bom quando você vem aqui, comenta, coloca um comentário se concorda ou não. Bispo, eu concordo ou não. Mas eu espero que fique no nível do respeito, tá bom? Não vamos baixar o nível, vamos ficar no nível do respeito. Vamos manter a ética, ok? Mas pode comentar, pode discordar, pode me criticar, eu estou aqui, sabe? Eu não tenho problema com isso não, gente. Mas eu quero que você comente mesmo aqui. E eu quero falar nesse vídeo sobre, continuando o tema, a influência papal. Nos comentários, eu ouvi vários comentários de católicos afirmando que você não respeita o Papa, você não respeita aquele que assume o trono de São Pedro. O apóstolo Pedro foi o primeiro papa da igreja cristã. E esses bispos e esses líderes, melhor dizendo, esses cardeais que assumem o papado, eles herdaram a cadeira de São Pedro. Eles pertencem à linhagem sacerdotal, à linhagem do clero, né, da liderança pedrina. A pergunta que não quer calar: isso é verdade? De onde surgiu essa ideia de afirmar que a igreja cristã, a igreja de Jesus, caminha sob a liderança pedrina, sob a liderança de Pedro? Onde nasce isso? E nesse vídeo eu quero explicar. Eu quero explicar para você, quero explicar para os amigos católicos também, que Pedro não foi papa, viu? Quero logo falando aqui, a minha primeira fala: Pedro não foi o primeiro papa. Tanto eu vou explicar na Bíblia, como também no contexto histórico. História da igreja, no contexto histórico religioso. Primeiro vamos para o contexto bíblico. De onde nasce essa ideia que Pedro foi o primeiro líder mundial da igreja, que conduziu a igreja, que foi o primeiro papa? Vamos ver primeiramente no contexto bíblico. De onde nasce? Nasce numa conversa ali de Jesus com os apóstolos. Naquela revelação que quando Jesus pergunta aos apóstolos, né? O que falam de mim? O que estão falando ao meu respeito?
Aí uns dizem que tu é Jeremias, e outro apóstolo fala, é Elias. Aí Pedro vem, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus em seguida lança aquela palavra, né? Aquela palavra profética em Mateus 16, 18. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Contexto bíblico. Nasce aí essa ideia que a igreja está sob o fundamento de Pedro. E por isso que Pedro foi o primeiro papa. A igreja tem que estar no fundamento de Pedro. Os papas herdaram o trono de Pedro. Nasce daí. Mas vamos analisar rapidamente, tá bom? O que significa essa declaração de Jesus? Eu fiz algumas anotações aqui, tá bom? Jesus não disse que Pedro era a rocha sobre a qual ele construiria a sua igreja. Não. Jesus disse uma vez a Pedro, e também eu te digo, Pedro, que tu és Pedro. Pedro é Petros. Guarda essa palavra. Petros. E sobre esta rocha, Petra, edificarei a minha igreja. Jesus está falando um trocadilho aqui, né? Está pegando a palavra Pedro, que ele era uma pequena pedra, e lançando um fundamento melhor, onde a igreja dele seria construída. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos notar aqui essas duas palavras diferentes, que são usadas para a rocha nesse texto. Pedro é Petros. Petros é uma pequena pedra que pode pegar e jogar onde quiser. É uma pequena pedrinha que rola. Primeiro de um jeito e depois de outro, a cada onda que vai passando. Mas a rocha sobre a qual Jesus iria construir sua igreja é Petra. Olha só. Petra é algo grande, maciço, sólido, inamovível. Isso quer dizer pedra. É uma rocha fundamental, é essencial. E tudo que Petros não é. Petros não é essa rocha, não é essa pedra angular. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, versículo 20, que Jesus é esta pedra angular. A igreja de Cristo, a igreja de Jesus, não está sendo construída sob Pedro, mas está construído sobre essa rocha grande, essa rocha firme, essa rocha maciça, sólida, que é quem? Jesus. Mas os católicos dizem que Jesus quis se referir a Pedro ali. Pedro, a minha igreja será entregue a ti. Pedro, tu serás o líder maior da igreja. Mas nós não vemos isso nas páginas da Bíblia, a gente não vê isso nas páginas das cartas, tanto paulina como pedrina, principalmente pedrina, de Pedro, e nós não vemos isso em Atos. A gente vê um Pedro liderando com os outros apóstolos igualmente. Só para vocês terem uma ideia, gente, eles dizem que Pedro foi o primeiro papa. Da onde uma pessoa poderia resistir um papa, gente? Encarar face a face hoje? Falar algo duro para um papa? Na época, Paulo fez isso. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Pedro estava sendo dissimulado, falso. E olhe que Pedro foi um apóstolo tremendo. Foi um apóstolo poderoso. Eu sou fã de Pedro. Mas naquela ocasião ele estava sendo falso, dissimulado. Porque quando ele estava com os judeus, ele se comportava como judeu, bajulava o judeu, afirmava o judeu. Mas quando ele estava com os gentios, ele se comportava como gentio, enaltecia os gentios. E Paulo, vendo isso, encarou ele face a face. Imagine você ficar face a face com o líder, com o Papa, como eles dizem, e encarar Pedro e chamar ele de dissimulado. Foi isso que Paulo fez. Claro que eles se resolvem ali, eles eram homens de Deus, eram amigos. Mas para você ver o tipo de liderança.
Pedro era um apóstolo semelhante aos demais apóstolos, como Paulo, João. Claro que ele tinha uma liderança, mas não fazia dele o líder maior dos demais apóstolos, não. Uma coisa linda que eu vejo na vida de Pedro, mais na frente, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, ele é chamado presbítero. Quando ele escreve sua carta, eu, presbítero, olha só, presbítero. Ele não chama papa, eu, papa, não. Papa e padre significa pai, aquele que é pai. A gente vê nos evangelhos que nós não devemos chamar ninguém de pai. Só quem? Deus. Quem é o nosso pai? Deus. A gente não pode chamar ninguém de pai a não ser Deus. É o primeiro ponto que eu deixo claro aqui. Agora vamos para o segundo ponto. O segundo ponto, fator que eu quero tratar com vocês, está em cima dessa pergunta. Pedro foi papa, né? Pedro foi o primeiro bispo de Roma, como eles afirmam. É por isso que os seus sucessores, eles falam, herdam a cadeira papal de São Pedro. Será? Será que os sucessores, os cardeais, os papas modernos, herdam a cadeira papal de São Pedro? Tudo mentira, gente. Não existe isso na Bíblia e nem na história da igreja. Não existe essa história nos primeiros séculos. E eu quero desafiar quem é católico com todo amor, estude a história da igreja. Leia a história da igreja, os primeiros séculos. Essa ideia de papa nasce com a igreja estatal, no 4º século, depois do concílio de Nicéia, ali depois de 325. É que nasce essa ideia de ter um líder maior. Porque nessa época, até no século IV, existiam os bispos nas cidades. Um bispo para cada cidade. Roma do mesmo jeito. Mas Roma foi uma cidade que cresceu muito. E com isso, eles viram que, não, Roma tem que sobressair. O bispo de Roma é que tem que ser o líder maior. O bispo de Roma tem que mandar, tem que conduzir e liderar os demais bispos das outras cidades e toda a igreja. E aí nasce, meus amados, o papado. Foi nesta época que nasce essa liderança em cima de um único homem. Mas antes não existia isso. Antes não existia um líder que sobressaía aos demais. Não tinha uma figura de um único líder, não. Tinha uns bispos, tinha uns pais da igreja que lideravam, que conversavam entre eles. Antes de fechar o cânon ali do Novo Testamento, eles conversavam. Olhe, lá na nossa comunidade nós estamos ensinando sobre a terceira carta de Pedro, um exemplo. Ou o Apocalipse de Pedro. Aí o outro bispo dizia, não, nós não estamos pregando sobre isso. Nós não pregamos sobre o Apocalipse de Pedro, porque não dá, algumas coisas fogem. Eu estou falando assim, gente, mas provavelmente não foi Pedro que escreveu, foram líderes gnósticos. Mas aí é assunto para outro vídeo, para outra conversa, tá bom? Mas eles conversavam entre si. Depois que é fundada a igreja estatal, quando a igreja se aliancia com o Estado, surge o catolicismo romano. Por que romano? Porque tudo sai de Roma. Roma lidera. Por isso que eu gosto de distinguir os romanistas. Aí tem uns que dizem assim, ó, nós somos católicos. Nos primeiros séculos já tinha a igreja católica. A igreja já carregava esse nome, igreja católica. Claro, claro. Católicos é uma palavra grega, que significa a igreja espiritual, a igreja universal. Mas não é essa do reino de Deus, não, gente. Que a gente conhece, ok? Mas era uma palavra comum. Naquela época, no 1º século, no 2º século, no 3º século, tinha só essa igreja que era conhecida como a igreja católica, mas não romana. Não essa igreja moderna que nós conhecemos hoje.
essa igreja apóstata. Não. Essa igreja que nós conhecemos hoje, ela sai da igreja original, da igreja primitiva, no 4º século, quando se torna estatal, quando se apostata, quando começa a colocar as suas heresias. Não tem nada a ver com os pais da igreja pré-nicenos, não, com os bispos da igreja pré-nicenos, não, nos primeiros 3 séculos. Ali eles pregavam um cristianismo puro, simples, limpo. Tinha alguns erros, algumas heresias ali? Tinha, mas eram poucas. Eles prezavam a unidade ali entre eles. Mas essa de hoje não, ok? A igreja não está fundada, a igreja não está estabelecida sobre Pedro, não. Pedro não é o líder maior da igreja, não, porque ele é uma pequena pedra. Petros, pequena pedrinha. Petra, grande pedra. Uma pedra inabalável. Uma pedra maciça, que é Jesus. A igreja de Jesus, a igreja verdadeira, a igreja invisível, que nasceram de novo, que prega Jesus, que amam Jesus, que seus nomes estão arrolados no céu, escritos no livro da vida, eles estão fundamentados nesta pedra. A pedra angular, que é Jesus. A igreja de Jesus está edificada nele mesmo, não em Pedro. E para fechar, a segunda verdade: não existe um trono papal na história da igreja. Pode estudar. Eles até fizeram esse trono, mas Pedro não foi bispo de Roma, como eles falam. Como eles dizem e afirmam que cada papa que são levantados, exemplo, o Papa Leão XIV, que foi levantado agora, ele herdou o trono de Pedro, porque Pedro foi bispo de Roma. Mentira. Na Bíblia não menciona Pedro em Roma. Na história da igreja não vai mencionar Pedro indo para Roma. Não. Eles criaram isso. Porque eles tinham que fazer ligações nas suas doutrinas. E eles fazem ligações com a conversa de Jesus com os apóstolos ali em Mateus capítulo 18, capítulo 16. Tem que ser Pedro. Pedro tem que surgir de Roma, porque Roma é a cidade maior, cidade mais rica, a cidade que domina, a capital. Roma tem que dominar a religião cristã, com o apoio do imperador. Essa é a verdade, meus irmãos protestantes. Essa é a verdade, meus amigos católicos. Mas eu te desafio a estudar a história da igreja. Mas não estude a história da igreja só com escritores católicos, não. Porque é tendencioso. Estude a história da igreja também com pessoas protestantes, mas também com pessoas de fora, historiadores de fora. Eles não serão tendenciosos. E nós sabemos que existe uma verdade. Quero terminar aqui nesse vídeo. E eu pergunto, o que você achou desse vídeo? Coloca aqui nos comentários. Peço o seu like, mas também você pode compartilhar esse vídeo. Então fica na bênção, fica na paz, me aguarde que vem série nova aí, tá bom? Te vejo nos próximos vídeos. Tchau, tchau.